Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui mais uma vez para refletir mais um tema da Renovação Carismática Católica e hoje o tema nosso será o Senhorio de Jesus. O que queremos com esse tema? Nós queremos que você aceite Jesus como o Senhor da sua vida, que você possa entender que a tua vida não pertence a você mesmo, pertence ao Senhor. É isso que queremos com esse tema de hoje, o Senhorio de Jesus. Nos Atos dos Apóstolos diz que Deus constituiu Jesus como Senhor e Cristo. Esse senhorio de Jesus Cristo foi dado pelo próprio Deus. Ele constituiu Jesus como Senhor. E o que é um Senhor? Um Senhor é aquele que tem direito e autoridade. Por isso que nós reconhecemos os nossos pais com autoridade e chamamos eles de Senhor, os professores, os governantes, nós chamamos de Senhor, pela autoridade que eles têm. Mas o Senhor Jesus é um Senhor diferente, é um Senhor com um S maiúsculo. Ele é o nosso dono. Essa palavra Senhor, Jesus falava como quem tinha autoridade, nos diz a palavra. Jesus aqui falava como quem tinha autoridade, ou seja, ele é o Senhor. O Senhor também quer nos dizer que Senhor é aquele que domina tudo. Quem é o dono dessa propriedade? Nós perguntamos às vezes. Quando passamos por algum lugar, perguntamos quem é o dono dessa propriedade. Ou seja, quem é o Senhor dessa propriedade? Quem é o dono daqui? Então, a palavra Senhor quer dizer dono. E o Senhor é o dono das nossas vidas. Nós somos propriedades de Deus. Nós pertencemos a esse Deus, a esse Senhor. Por isso que também chamamos Nossa Senhora, porque ela é a Senhora, a Rainha, e essa autoridade dela foi dada por Deus. Deus deu autoridade a Maria, e por isso ela, com essa autoridade, é chamada de Senhora. Então Jesus é o Senhor, nossa mãe é a Senhora. Agora, nós devemos entender essa parte a partir do momento que a gente entende o que é redenção. A redenção. Porque antigamente, quando a pessoa devia alguma coisa, a pessoa ela teria que pagar de qualquer jeito aquela dívida. Se ela não pudesse pagar com dinheiro, poderia pagar com seus bens. Se não pudesse pagar com seus bens, teria que dar suas terras. E se ela não pudesse pagar nem com seus bens, nem com suas terras, ela teria que dar a própria vida para aquele homem para quem ela devia. E com isso tornava escravo. E se fosse necessário, daria até também junto à sua família. E ali ficaria como escravo para pagar aquela dívida. Mas se o irmão dessa pessoa comprasse essa pessoa por amor, ela continuaria sendo escravo, mas teria outro dono. Então o Senhor, ele nos comprou por um alto preço, com o seu sangue. Porque nós éramos escravos do mal. E agora Deus quer que a gente seja escravo dele. Mas é um dono diferente, porque nos trata por amor. É um dono que nos trata por amor. Então o resgate é apenas sair de um dono para outro. Deixar o mal, aquele dono, o demônio, o mal, e fazer parte do Senhor Jesus. Então ele nos resgata. Então, redenção quer dizer resgate, ou quer dizer remissão. Não é apenas remissão dos pecados, mas é um readquirir uma propriedade perdida. O homem, lá no Éden, perdeu essa filiação com Deus. Jesus Cristo veio aqui para nos comprar de volta. Nós somos escravos, sim. O homem se tornou escravo de Satanás no Éden e perdeu sua filiação. O diabo era senhor. Tanto é que na tentação de Jesus no deserto, o demônio disse que se Jesus se prostrar diante dele,
ele daria todo o poder e toda a glória dos reinos desta terra que me foram dadas, ele diz, e eu posso te dar, se você se prostrar diante de mim. Porque todo o mundo, todas as riquezas, o poder desse mundo pertence ao mal. O reino de Deus não é esse aqui, é outro reino. Ele nos compra para que ele seja o nosso Senhor. Então, o homem é feito escravo daquele que o venceu, diz a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. O homem é feito escravo daquele que o venceu. Quem é o seu vencedor na sua vida? O mal ou Deus? Então você fica sendo escravo daquele que vence em sua vida. Deus nos arrancou, diz a carta de São Paulo aos Colossenses. Deus nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho amado, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Veja, ele nos arrancou, é uma palavra forte. Nos tirou do reino do mal para se tornar do reino, ele nos comprou. Colossenses 1, de 13 a 14. A nossa vida não é nossa, não pertence a nós mesmos. Quem manda na minha vida sou eu, alguns dizem isso. É uma expressão errada. Não, você apenas é responsável pela sua vida, mas ela não te pertence. Você é apenas um administrador da sua vida. Ela pertence ao teu Senhor. Então, nada pertence a nós, nem os nossos bens, nem os nossos filhos. Eles são de Deus. Somente uma coisa é nossa, a nossa liberdade. É a única coisa que Deus nos dá que não é mais dele. E por isso você vê alguns desvios. As pessoas, por sua liberdade, deixam o seu Senhor verdadeiro e voltam ao seu antigo dono e voltam à escravidão pela sua liberdade. É uma questão de escolha. O que aconteceu? Passamos por uma troca de dono apenas. Agora Jesus é o nosso Senhor. Não podemos ser escravos do materialismo, do consumismo, de certas ideologias, do relativismo, do comunismo, de tantas outras coisas. Porque essas coisas podem voltar a ser o nosso Senhor. O Senhor não impõe o seu senhorio. Por que a gente volta? Porque Deus não impõe o seu senhorio. Ele é um bom Senhor. Diz o livro dos Gálatas 4:7. Já não és escravo, mas filho. E se és filhos, és também herdeiro. Mas podemos assumir a posição de escravo por amor ao nosso Senhor. Nós podemos assumir isso. É o que diz a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 22, que diz assim: o escravo que foi chamado pelo Senhor conquistou a liberdade do Senhor. Da mesma forma, quem era livre por ocasião do chamado fez-se escravo de Cristo. Se fez escravo de Cristo. Por isso que Maria diz, eis aqui a escrava do Senhor. Ela se faz escrava do Senhor. Por amor ao Senhor. Por amor ao seu Senhor, ela se faz escrava dele. Devemos renunciar a alguns pontos da nossa liberdade. Porque, como diz a palavra, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então, a própria liberdade nossa, a gente renuncia pelo Senhor. A salvação pessoal não significa somente a absolvição dos nossos pecados, como alguns pensam. Isso também, mas não é somente isso. A nossa salvação pessoal também é uma mudança de lealdade a um novo Senhor e Mestre. Eu estou mudando, estou sendo leal a quem agora? Quando eu mudo esse dono, esse Senhor, e quando eu coloco Jesus como meu Mestre, eu me torno um discípulo dele. Eu me torno um escravo dele e por lealdade ele passa a ser o meu Senhor. Por isso que nós somos aquilo que escolhemos ou as coisas nos escolhem. Nós somos aquilo que escolhemos ou as coisas é que nos escolhem. Quando nós escolhemos o Senhor, somos aquilo que Ele quer e passamos a ter aquilo que escolhemos realmente. É bom também lembrar que nós somos apenas administradores das coisas de Deus, como escravo. Escravos do Senhor, não somos donos da coisa. O dono é Ele é o Senhor. Algumas pessoas confundem quando são confiadas a eles os dons, a missão na igreja, as pastorais, o próprio ministério. Pensam que é dele, mas não é. Nós somos administradores das coisas de Deus. Nós não somos os senhores.
E quando a gente se perde nisso, a gente perde o senhorio de Jesus. Porque a gente passa a querer ser o Senhor. Somos apenas administradores. No final seremos reconhecidos por Deus como bons ou maus administradores. Podemos apresentar os bens partilhados ou acumulados. Nós podemos partilhar ou acumular. Não podemos se apropriar dos bens, nem se aproveitar injustamente dos bens. Somos apenas escravos. Escravos desse Senhor. E por isso que entra aí um combate na vigilância. Olhar como estamos nos comportando. Lembre-se, meu irmão, que o combate não é somente na oração. São dois tipos de combate. Combate da oração, combate da vigilância. Se você combate na oração, mas não combate na vigilância, você pode estar vivendo apenas como o Senhor da sua própria vida. Mas Jesus não é mais o seu Senhor. Você pode fazer muitas coisas, mas pode não ser. O Senhor não está preocupado no que você faz, mas primeiramente em quem você é. Mas se você faz sendo, então esse fazer tem um valor. Porque você faz sendo o quê? Escravo do Senhor. E não utilizando as coisas de Deus para se autopromover e você deixar de ser um administrador e passar a ser um Senhor. E isso nas coisas, no reino de Deus, isso não pega. É apenas uma enganação, ilusão da parte do mal. E eu concluo esse momento, meu irmão, lembrando também que, na verdade, somente Jesus é o Senhor e nós os escravos e os servos. Não existe outro Senhor, somente Jesus é o Senhor. E eu estou lembrando muitas vezes em minhas pregações a pessoa de João Batista, que ele tinha um cuidado de mostrar que ele não era o Senhor. Ele dizia sempre, eu não sou o Messias, eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele. Ele é o Senhor. E muitas vezes, né, em nossa igreja, nós encontramos pessoas que não esclarecem isso ao povo. E às vezes o povo, na sua inocência, começa a nos endeusar, a pensar que nós somos os senhores. Não, meu irmão. Seja como João Batista. Diga ao povo que você não é o Senhor. Que você é apenas um pregador. E um indigno pregador. E que apenas está ali administrando aquilo que o Senhor te confiou como escravo para administrar. Amém. Fica com Deus. Deus te abençoe. Amém.